Bem, pessoal, vamos analisar aqui essa decisão do ministro Alexandre de Moraes sobre a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele teve a sua prisão domiciliar decretada em 4 de agosto de 2025 pelo ministro Alexandre de Moraes por violar medidas cautelares determinadas anteriormente pela Justiça. O objetivo desse vídeo não é tomar nenhum tipo de visão partidária de um lado ou do outro, mas sim só explicar a decisão do ministro Alexandre de Moraes da forma mais neutra possível. O que o ministro entende é que há um descumprimento das medidas cautelares, ou seja, já havia sido decretado medidas cautelares para que Jair Bolsonaro parasse de utilizar as redes sociais para coagir o Supremo Tribunal Federal, nos termos do ministro Alexandre de Moraes, e ele teria feito isso por 2 vezes. Seria a segunda vez que o ex-presidente respeitou as medidas impostas, mesmo após a advertência anterior. O ministro Moraes afirmou que a justiça é cega, mas não é tola. A justiça não permitirá que um réu a faça de tola, achando que ficará impune por ter poder político e econômico. Segundo a decisão, Bolsonaro produziu material pré-fabricado para divulgação nas redes sociais com nítida intenção de pressionar e coagir o Supremo Tribunal Federal. Ele coloca na sua decisão que o ex-presidente Jair Bolsonaro não estaria proibido de dar entrevistas durante o período que não estivesse restrito, mas sim que ele não poderia se utilizar das entrevistas e materiais pré-fabricados para coagir o Supremo Tribunal Federal, ou seja, ele não poderia continuar agindo na prática dos crimes na qual está sendo imputado. Dando um breve histórico, em 17 de julho de 2025 houve a imposição das primeiras medidas cautelares, incluindo proibição de ausentar-se da comarca com uso de tornozeleira eletrônica, o recolhimento domiciliar noturno. Então, fora desse recolhimento, ele poderia dar as entrevistas, proibição de contato com autoridades estrangeiras e proibição de uso de redes sociais. A ideia é para que ele evite que haja um fomento de interferência na ordem pública de um outro país, no caso dos Estados Unidos, no Brasil. No dia 21 de julho de 2025, esclarecimento de que a proibição de uso de redes sociais incluía transmissões, retransmissões ou veiculação de áudios, vídeos ou transcrições de entrevistas em plataformas de terceiros. Então, não se queria que se utilizasse essa estrutura que, segundo Alexandre de Moraes, o ex-presidente Bolsonaro tem para perpetuar notícias. E no dia 24 de julho de 2025, manutenção das medidas cautelares após o primeiro descumprimento, com a advertência de que nova violação resultaria em prisão. Então, como no dia 4 de agosto, no dia 3 de agosto, houve essa veiculação pelo Nicolas Ferreira e pelo senador Flávio Bolsonaro de comentários do ex-presidente Jair Bolsonaro, esses comentários estariam, portanto, insuflando uma coação contra o Supremo Tribunal Federal, portanto, descumprindo essa medida cautelar. Bolsonaro está sendo investigado pelos crimes de coação no curso do processo, obstrução de investigação de infração penal, que envolve organização criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e atentado à soberania. Ele, portanto, ao se utilizar das redes sociais, ele estaria perpetuando esses crimes. Essa é a lógica do ministro Alexandre de Moraes. Não seria aí uma restrição à liberdade de expressão, porque ele estaria perpetuando os crimes por meio de suas falas nas redes sociais. E isso já teria sido proibido por meio das medidas cautelares de recolhimento noturno. Como essas medidas cautelares não foram suficientes, houve um gradativo aumento
da gravidade dessas medidas cautelares para a prisão domiciliar. Então, houve uma ligação para a manifestação. Em 3 de agosto de 2025, Bolsonaro participou por telefone de manifestação em Copacabana, no Rio de Janeiro. E o senador Flávio Bolsonaro colocou o pai no Viva Voz para falar com os manifestantes. No mesmo dia, o ex-presidente atendeu ligação por chamada de vídeo do deputado federal Nicolas Ferreira, que exibiu Bolsonaro para os manifestantes. Após a divulgação, Flávio Bolsonaro apagou a postagem com a participação do pai na rede social Instagram, em claro intuito de omitir o descumprimento das medidas cautelares, segundo o Alexandre de Moraes. Então, veja bem qual é a lógica, novamente. Não é, segundo Alexandre de Moraes, restringir a liberdade de expressão. E eu não estou dizendo que ele está correto ou que ele está errado, eu estou apenas expondo a sua lógica. Não seria restringir a liberdade de expressão dele, mas impedir que ele se valha da sua fala para cometer os crimes que lhe são imputados e coagir o Supremo Tribunal Federal, até mesmo por meio da interferência de uma nação estrangeira. Daí teve novas restrições impostas. A prisão domiciliar integral. Bolsonaro deverá cumprir prisão domiciliar em seu endereço residencial, sem poder sair em nenhum momento. Proibição de visitas. Apenas advogados regularmente constituídos e pessoas previamente autorizadas pelo STF poderão visitar o ex-presidente. Restrições tecnológicas, proibição de uso de celular diretamente ou por intermédio de terceiro. E a busca e apreensão dos celulares em posse de Bolsonaro. A decisão manteve ainda a proibição anteriores de contato com autoridades estrangeiras e com outros investigados, além da proibição do uso de redes sociais. Esse foi o contexto político, a manifestação em Copacabana. Essa pressão internacional, essa é a ideia do que se quer evitar via STF, ou seja, que Bolsonaro tente induzir e instigar chefe de Estado estrangeiro a tomar medidas para interferir ilicitamente no regular curso do processo judicial. Essa atitude do Bolsonaro seria uma atitude em flagrante atentado à soberania nacional. Houve manifestações políticas contrárias, evidentemente, de que seria um absurdo, de que o pai não afrontou a justiça, mas está aí a situação. O ministro Alexandre de Moraes advertiu que o descumprimento das regras de prisão domiciliar ou de qualquer uma das medidas cautelares implicará na sua revogação e na decretação imediata da prisão preventiva. Então pode haver uma nova gradação, ou seja, primeiro houve o recolhimento noturno, depois houve uma gradação agora para prisão domiciliar por desrespeito às medidas cautelares. Se a medida cautelar for desrespeitada novamente, daí sim será decretada a medida preventiva, a prisão preventiva, segundo o ministro Alexandre de Moraes. Esse foi o vídeo de hoje, explicando a racionalidade da decisão. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.